Estudo Bíblico, Jeremias 40, capítulo 40, verso 1 a 41, verso 18. Vide 2 Reis 25, versos 22 a 26. Gedalias, a quem Nabucodonosor nomeou governador de todos quantos ficaram em Judá, era filho de Aicão, poderoso amigo de Jeremias, capítulo 40, verso 5 e 26, verso 24. Não se sabe ao certo, mas no espaço de 3 meses ou talvez de 5 anos foi assassinado. Capítulo 39, verso 2 e 41, verso 1. Nota arqueológica. Em Laques, 1935, Stark, da expedição arqueológica Wellcome, encontrou na camada de cinzas do incêndio ateado por Nabucodonosor, no meio das cartas de Laques, um sinete com esta inscrição: pertence a Gedalias, chefe da casa. Também foi encontrado o sinete de Jezanias, Jeremias 48 e 2 Reis 25, 23, que foi um dos capitães do exército de Gedalias. Em 1932, W. F. Bate, da Pacific School of Religion, encontrou nas ruínas de Mispa, a 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém, sede do governo de Gedalias, Jeremias 46, um primoroso sinete de ágata com a inscrição: pertence a Jazanias, servo do rei. Verso 1, Ramá, uma cidade benjamita que ficava a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ali era o ponto onde se preparavam os cativos para serem levados à Babilônia. Provavelmente, os prisioneiros foram interrogados e selecionados antes da deportação. As mensagens de Jeremias, favoráveis à Babilônia, sem dúvida foram as razões de haver sido libertado ali para ir para onde quisesse. Cadeias prendiam juntas muitas pessoas. Versos 2 a 4. Esse discurso, em termos da linguagem teológica judia, não é tão ilógico na boca de um babilônio como à primeira vista parece. Temos a impressão de que os assírios estudavam a teologia dos povos que atacavam para usá-la em guerra psicológica. 2 Reis 18, 22 e 33, 35. Além disso, os babilônios, sem dúvida, ouviram falar do estranho profeta traidor por trás dos muros de Jerusalém e de seus discursos aparentemente pró-babilônicos. Tendo ele lhes servido tão bem como pensavam, os babilônios fizeram o propósito de libertá-lo. Vide capítulo 39, verso 12. Verso 4, cuidarei. Porei meus olhos sobre ti, ou eu te protegerei. Verso 5. Gedalias, filho de Aicão. Um homem de nobre nascimento, neto de um dos nobres de Josias. Capítulo 26, verso 24. Os babilônios o fizeram um governador fantoche da província subjugada e quase totalmente desolada de Judá. Ou seja, era um governador palaciano. Gedalias foi um bom governador e parece ter sido receptivo à compreensão de Jeremias dos acontecimentos. Capítulo 40, verso 6, versos 9 a 10, motivo pelo qual provavelmente teve seu apoio. Verso 6, Mispa, quer dizer ponto de vigia, ficava em Benjamim, a pouca distância sudoeste de Ramá. Provavelmente o local, atualmente chamado de Nebsamiu, 7 quilômetros a noroeste de Jerusalém, ou Telenasbar, recentemente escavada. Esse lugar não foi tão completamente destruído pelos babilônios que não pudesse servir como refúgio após a destruição de Jerusalém. Ali, Samuel julgava o povo, segundo Samuel 7, 15 a 17, e ali Saul foi escolhido para ser rei. Segundo Samuel 10, verso 17. Somente alguns poucos lavradores pobres foram deixados na terra. Capítulo 52, verso 16. Verso 7.
capitães. Eram os vários líderes de bandos de judeus que, com medo, se mantiveram afastados até que tivessem certeza do que o futuro lhes reservava. Verso 8. Vide 2 Reis 25, 23. Netofatita, uma vila não distante de Jerusalém, a oeste de Belém. Jezanias, considerado um estrangeiro sírio naturalizado. Maacatita, uma terra e um povo a sudoeste de Hermon, a leste do lago de Genezaré, Deuteronômio 3, 14. Versos 9 a 12. Deus abrandou a severidade do seu castigo ao permitir que um remanescente prosperasse. Verso 9. Nada temais. Os caldeus tinham oficiais postados por toda a terra. Gedalias procurou aquietar as forças explosivas de resistência com a promessa de que, se eles se submetessem, suas vidas seriam salvas. Verso 10. Jerusalém foi destruída no meio do verão. A julgar pela época, as uvas, figos e azeitonas estavam maduros para a colheita. Ainda havia tempo para a colheita das últimas frutas do verão e azeitonas e para a produção de vinho, a fim de não se morrer de fome durante o inverno. Nisto tiveram sucesso. Interessante notar que no momento de julgamento lhes foi dado um vislumbre de um futuro de bênção. Compare tais condições à época de seca durante parte da pregação de Jeremias, capítulo 14, versos 1 a 6. Versos 13 a 16. A advertência imparcial que Joanã deu a Gedalias dos planos que Ismael tinha de matá-lo não foi ouvida. Verso 14. Amon. O rei de Amon não era amigo dos caldeus. 27, verso 3. Mesmo assim, usou suas oportunidades para se vingar contra o povo de Judá. Ismael pertencia à família real judaica e considerava a subserviência de Gedalias como traição, além de desejar governar pessoalmente a província de Judá, mesmo em colaboração com os amonitas. Nota: o capítulo 40 mostra o amor do servo de Deus para com seu povo. Apesar de ter sido constrangido a recalcitrar contra os pecados de seu ambiente, versos 1 a 4, tal servo permanece para o bem das pessoas, versos 6 a 12.